Eu sou a Natália Petri, eu sou nutricionista, sou especialista em transtorno alimentar, trabalho com abordagens sem dieta, isto é, né, baseadas no comportamento alimentar. Para a gente começar, a gente precisa entender o que significa eu vou usar aqui o termo obsessão, né? O que significa ser obcecado por doce? Então, primeiro de tudo, o que não é? Ter uma obsessão por um alimento, né, como pelo doce, não é uma questão de gula, tá? Não é uma questão de falta de força de vontade, não é uma questão de você ser guloso, não é isso. Também, um outro ponto que eu vou aprofundar mais em outro vídeo, mas já vou antecipar aqui, não é um vício, tá? Não é um vício no sentido de ser um vício químico em açúcar, por exemplo. Não tem evidência que suporte que exista um vício na molécula que compõe ali o açúcar, que é a glicose, até porque glicose é o nosso combustível básico de vida. Então, assim, na verdade, a gente falar que a gente é viciado em glicose, né, ou a sacarose, que é o açúcar branco, que a sacarose é feita de 2 moléculas de glicose, é igual a falar que a gente é viciado em água, né? É uma substância, um componente ali primordial à vida. Então, não é um vício em açúcar que deve ser tratado, por exemplo, com a abstinência. Alguns profissionais, eles atuam com a questão da abstinência, né? Então, você cortar o doce da sua vida, mas na minha experiência, no que eu estudo, eu vejo que para a maioria das pessoas isso não funciona. O que costuma acontecer é que a pessoa ela até consegue ficar alguns dias, ou às vezes até um período maior, sem ingerir nenhum alimento rico em açúcar, porém, em algum momento ela acaba comendo, né? E aí a gente vai entrar nos fatores do porquê que isso acontece, né? Por que a pessoa ela é tão obcecada por o açúcar, ou melhor, né, por doces. Hoje aí também, né, nessas últimas décadas, com essa questão da era fitness, né, com essa questão da maior preocupação com a alimentação saudável, mas que tem extrapolado, né, tem ficado alguma coisa meio tóxica, né, em que todos os alimentos agora são vilões, né, antes a gente não podia comer o ovo, agora só pode comer o ovo, mas não pode comer pão. Então toda essa confusão muitas vezes faz com que a gente fique perdido mesmo em relação à nossa alimentação e acabe fazendo muitas restrições. Então, por exemplo, uma causa para obsessão por doce que eu via no consultório é o caso de minhas pacientes que estavam fazendo dietas muito restritivas. Ou também podemos falar também principalmente da tal dieta low carb. Então elas cortavam muitos alimentos. Então já não, né, de manhã já não comia o pão ou enfim, nenhuma fonte ali de energia. No almoço cortava o arroz com feijão, muitas vezes que era o que elas gostavam. Muitas vezes as quantidades também daquilo que elas se permitiam comer já era insuficiente. E aí, o que acontece quando a gente está se alimentando em uma quantidade insuficiente ou tá faltando um nutriente importante aí como carboidrato? O nosso corpo aumenta a nossa fome, ele aumenta a nossa procura por carboidrato. Então, por exemplo, um dos mecanismos é a liberação de um neuropeptídeo chamado neuropeptídeo Y, que faz você ficar sendo obcecado por carboidrato. E além do mau humor que acontece nesse meio termo aí, nesse meio aí da dieta, né? E aí o que acontece, né? Você tá sedento por carboidrato, você tá com fome, você ainda tá mal-humorado. Muitas vezes, onde que você encontra um conforto, um lugar que pode atender tudo isso? É no doce, né? O doce, ele vai te trazer essa energia que tá faltando, né? Vai saciar ali um pouco a sua fome, vai te dar um conforto, até voltando na questão do conforto emocional. E muitas vezes, então, a gente tá mais obcecado por doces, ou até mesmo, né, por fontes de carboidrato em geral, justamente porque a gente tá comendo muito pouco de fontes de energia. Então, esse é um dos exemplos aí dos fatores alimentares que fazem com que a gente fique mais obcecado por doce. Um outro fator alimentar é a própria proibição do doce. Então, a gente tem esse aprendizado aí de que o doce é algo muito ruim, que o doce é um vilão, né? Que a gente não pode comer doce, que ele faz mal, que ele engorda. Só que a gente precisa entender que a gente vive numa cultura que existem doces. Os doces geralmente estão associados já desde a infância, né? Fazendo o próprio link ali com o comer emocional. Há momentos bons,
há momentos de comemoração, né? Há momentos de alegria, há afeto. Então, os doces fazem parte da nossa cultura, eles fazem parte da nossa vida e simplesmente tentar fugir deles não é sempre a melhor opção. Então, talvez para você o doce seja algo importante, assim como é para mim, né? Eu gosto de um docinho, eu gosto da minha sobremesa, eu gosto de um chocolatinho, adoça o meu dia, complementa a minha refeição e pode fazer parte do seu dia a dia. Só que daí o que que acontece? Você tem esse aprendizado aí de que não pode comer doce, então você corta o doce da sua vida, sendo que é algo que você gosta, que é importante para você. E aí, o que que acontece quando a gente proíbe algo aí que é importante pra gente? A gente fica mais obcecado. E aí tem um nome para isso, que é a teoria do fruto proibido. Quanto mais a gente proíbe um alimento ali que é importante pra gente, mais a gente fica obcecado por esse alimento. Ai, Natália, mas a questão do doce, do chocolate, não é porque ele é rico em açúcar e gordura, então ele é mais agradável, né, para as nossas papilas. O termo que a gente utiliza para isso é palatável, então é um alimento mais palatável. Sim, o chocolate é um alimento que agrada as nossas papilas gustativas, porque ele é rico em açúcar, ele é rico em gordura e nos dá esse prazer. Porém, nos meus anos de consultório, inclusive, eu atendi muitas pessoas com compulsão alimentar, por exemplo, por banana. Então a pessoa ia lá, tinha ali esse ímpeto de comer uma dúzia de bananas. Atendi pessoas que tinham compulsão por arroz, que não são alimentos extremamente palatáveis, né? Que dão esse prazer ali nas papilas. E para esses casos em que eu tô contando para vocês, o que acontecia era justamente que essas pessoas tinham uma proibição de quais alimentos? Do arroz com feijão, da banana. E aí, bem interessante, né? Porque eu atendi, até ano passado eu realizava atendimentos em consultório, foram 8 anos, e lá nos meus primeiros anos atendendo, as pessoas traziam mais obsessão e compulsão, comer compulsivo, realmente por doces, né? Por bolos, por alimentos com mais gordura, né? Alimentos mais palatáveis mesmo. Mas com o decorrer do avanço do terrorismo ao carboidrato, né, aí por meio das dietas low carb, eu comecei a atender muitas pessoas com compulsão por banana, comer compulsivo com manga, com arroz. Então, isso mostra também o impacto da questão da teoria do fruto proibido, né? Quanto mais a gente proíbe aquele alimento que é importante pra gente, mais ele se torna aí uma fonte de obsessão. Então, muitas vezes também a sua obsessão com o doce pode estar acontecendo justamente porque o doce é muito vilanizado para você e você tenta fugir dele, tenta não ter por perto, tenta não comer, tenta cortar, e aí quando você se vê com uma barra de chocolate na mão, você acaba comendo essa barra inteira.